Irmãos queridos, um bom dia para todos vocês. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque, como diz o velho hino, baseado na história de Abraão, não temos como contar as Tuas bênçãos. Como enumerar as bênçãos que recebemos e que foram necessárias para que estivéssemos aqui nesse lugar. Para que pudéssemos estar neste culto, necessário foi que o Senhor cuidasse da nossa saúde física. Também foi necessário que o Senhor cuidasse da nossa saúde espiritual, que o Teu governo providencial exercesse controle sobre tamanha quantidade de áreas da nossa vida que não somos capazes até mesmo de enumerar. Que daremos ao Senhor por todos os Teus benefícios para conosco. Senhor querido, nós, contudo, insistimos no pecado, insistimos no desamor, insistimos, Senhor, no egoísmo, em fazer prevalecer a nossa vontade, não tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Por isso que nessa manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões. Como diz o salmista, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-nos, Senhor, daquelas que nos são ocultas, dos pecados dos quais nós não tomamos conhecimento, Senhor, e que fazem parte da nossa vida e que pessoas que convivem conosco, Senhor, os observam. Perdoa-nos. Senhor, contudo, contigo está o perdão, e por isso nós queremos nos apossar da Tua misericórdia. Queremos hoje, mais uma vez, voltar para a casa do Pai, e vir pelo caminho contando com a Tua misericórdia. Senhor amado, certos de que o Senhor sairá ao nosso encontro para nos abraçar, para trocar as nossas vestes, para botar anel no nosso dedo, sandália nos pés, Senhor, porque somos filhos, e Tu jamais, Senhor, rejeitas o coração quebrantado. E agora, Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre nós, a fim de que Tua palavra seja proclamada com muita clareza, com muita objetividade, que a glória brilhe, que Teu poder se manifeste, Senhor, que não seja mais um culto evangélico, mas um encontro, Senhor amado, do adorador com o adorado. Senhor, o encontro do Filho com o Pai, o encontro da criatura com o Criador, mediante, Senhor, a ministração da Tua palavra, no poder do Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 1 do capítulo 4, do Evangelho de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, vocês estão lembrados que ele havia acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Então, observem pelo relato a seguir que a plenitude do Espírito Santo não nos poupa de passar por tentações. Então, é muito importante que você entenda esse ponto. Senão, não compreenderá o que está acontecendo com você, especialmente se você é recém-convertido. Testemunho de uma pessoa que está frequentando a nossa igreja e que passou por uma conversão que eu chamaria espetacular. Há uma pessoa aqui entre nós, não se encontra hoje porque está trabalhando, conversei com ela ontem, que eu vejo a sua conversão como aquela conversão dos velhos tempos, seguida de arrependimento, de mudança de vida, de fome e sede pela verdade. Contudo,
essa pessoa tem se sentido como jamais se sentiu, confrontada pelo seu pecado, percebendo-se pecadora como jamais se percebeu em toda a sua vida. O que eu disse para ela, mas é natural que você se sinta assim, porque antigamente você remava a favor da correnteza, agora você virou o barco da sua vida, você está indo contra a maré, está sentindo a pressão da corrente, de maneira que só conhece o poder do pecado aquele que luta contra ele. Então é muito fácil que uma pessoa não se sinta pecadora se ela não tem preocupação em imitar a Cristo, em ser santa, em viver em bondade, em ser misericordiosa. Mas a partir do momento que você toma a decisão de harmonizar a sua vida, a vida de Cristo, você se sente miserável. Então note bem, não é que sua vida piorou, não é que depois que você veio à igreja, você se tornou pior. Mas é que simplesmente, num ponto da sua história, pela ação do Espírito Santo, você tomou a decisão de ser santo. E percebeu que dentro de você uma batalha começou a ser travada. Portanto, não se desespere. Esse é o testemunho de todos os verdadeiros servos de Deus ao longo de toda a história da igreja. Todos se sentiram carentes da graça de Deus que está em Jesus Cristo e só conseguiam atribuir a sua salvação ao favor imerecido do Criador. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Há muitos detalhes nessa história, muitos fatos que eu não vou abordar, tal como tenho feito na exposição do Evangelho de João. E como também eu tenciono fazer uma exposição, muito provavelmente logo após a do Evangelho de João, sobre o Evangelho de Lucas, eu vou deixar então esses detalhes para nós analisarmos um dia qualquer, daqui a algum ponto, sei lá, 3, 4, 5 anos, e vou me ater as questões do texto que tem relação com o tema dessa manhã, que é a nossa relação com a tentação. Pois bem, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, e aqui aparece essa figura, que a Bíblia a ela atribui invisibilidade, poder, inteligência. Não há como comprovar nada disso cientificamente. O que não significa que a doutrina não seja racional. Porque uma vez que você esteja convencido racionalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional que você acolha o que a Bíblia ensina. Então aqui está uma afirmação para a qual você não vai encontrar evidência num trabalho clínico levado a cabo por um psicólogo. Vocês estão entendendo o ponto? É assunto das Escrituras. E a Bíblia, então, se propõe, numa passagem como essa, a nos ajudar a entender o porquê de nos comportarmos de modo inaceitável. Como explicar o fato de justamente nos momentos em que você mais está se aproximando de Deus, sinceramente desejoso de fazer a vontade do Criador, passar pela sua cabeça o pensamento mais sujo, mais profano, mais obsceno, mais hediondo. Como explicar também que justamente naquele momento de fragilidade moral, em que você está privado do intercurso sexual com seu cônjuge, por um motivo ou por outro, em que você se encontra em desemprego, perdeu o emprego, em que você está sendo perseguido, justamente você perceber que o seu coração
tornou-se propenso a praticar aquilo que as circunstâncias o estão empurrando para que você faça. Como explicar o pensamento que se aloja na sua mente e que você abomina? Você odeia. E a luta do seu coração com a dúvida. O seu desejo é crer. Não passa pela sua cabeça encontrar motivos para se apartar da fé, uma vez que você sabe que se você romper com Cristo, o que restará é um vácuo existencial horroroso. Mas de onde surgem essas dúvidas e esse perverso espírito de incredulidade? A Bíblia declara que o nosso coração não está sozinho nessas horas. Que há um mundo espiritual que interage com este planeta, para o qual a Bíblia chama a nossa atenção nessa passagem, que nos apresenta o Filho de Deus passando por tentações que nós não conhecemos nem de longe. O que significa, portanto, que ser tentado não é o mesmo que cair em pecado. Nós não podemos confundir pecado com tentação. Como também não podemos declarar que todo pensamento que nos causa repulsa vem de dentro de nós. Como alguém já disse, eu não posso proibir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso proibir que façam ninhos. Mas proibir o mau pensamento não é desse presente estado da condição humana, mesmo dos regenerados e tornados santificados pela graça. Então preste atenção. Eu vou parecer muito místico, você pode até pensar que eu enlouqueci. Mas segundo os grandes personagens da história do cristianismo, você percebe isso nas suas biografias. Esse adversário espiritual, ele atua segundo um padrão muito bem definido, muito bem claro. E que consiste em lançar sobre sua mente o que a Bíblia chama de dardo inflamado do adversário e dizer que o pensamento é seu e que ele prova que você nunca nasceu de novo, que você é um hipócrita, que não há esperança para a sua vida. E outra coisa, talvez você esteja pensando que o grande propósito desse mundo das trevas é te colocar na cama com o amante. O adversário não tem preocupação em mudar a sua orientação sexual, em torná-lo devasso ou casto, rico ou pobre. A meta dele é mantê-lo afastado do Criador. Se funcionar na sua vida você ser casto, tornando assim uma pessoa soberba, é o que ele fará. A meta dele é que você não tenha comunhão com Deus. E uma vez que você tenha se tornado cristão, o seu objetivo principal é convencê-lo que você não nasceu de novo, que você não é crente, roubando assim a sua alegria da salvação. E se você perder a alegria da salvação, você perderá a espontaneidade, a ousadia, o louvor, as ações de graças, a poesia, a certeza da resposta à oração. E aqui está a palavra de Deus falando sobre esse ser, que comanda, segundo a Bíblia, um número incontável de inteligências invisíveis,
perversas. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Observem, portanto, como diz o grande Thomas Brooks, o inimigo das nossas almas veleja com o vento. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se és filho, ele sempre vai apresentar essa espécie de mensagem que semeia a dúvida. Se és, para minar toda a sua resistência. Como explicar a fome à luz da sua declaração de que o Pai o ama? Se és filho, se de fato és amado do Pai, manda que esta pedra se transforme em pão. Ao que o Senhor Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E aqui nós aprendemos a como nos livrarmos dessas ciladas que nos são preparadas. E tudo começa, veja só, pelo uso do cérebro. A arte de viver o cristianismo consiste em saber pensar. Em você fazer perguntas para aquilo que lhe está sendo sugerido. Em você duvidar da dúvida. A dúvida lhe é lançada. Para que você acolha, você vai ter que acreditar em alguma coisa. Então procure o fundamento daqui. Tem base na razão? É condizente com a natureza de Deus? E foi o que o Senhor Jesus fez. Não só de pão viverá o homem. E de fato, essa tem sido uma das táticas milenares do adversário de nossas almas. Como seres que somos, que precisam do planeta para sobreviver, precisam de água, precisam do pão. De determinada maneira. Não é mais uma questão de você querer saber as horas do dia. Não, você tem que usar um determinado tipo de relógio que lhe confere visibilidade, que faz com que você se sinta visível aos olhos daquele que você quer tanto impressionar. O que nós aprendemos aqui com Cristo? Usar o cérebro. Pensar a partir das verdades últimas, daquelas que deveriam exercer papel regulador sobre todas as decisões que tomamos na vida. Não só de pão viverá o homem. Uma declaração como essa cria uma independência em relação à vida difícil de ser mensurada. Porque é um confronto constante entre as demandas do corpo e as nossas demandas estéticas, intelectuais, espirituais. E você só não se tornará preso da cultura, que trabalha tanto em cima do pão, quando você estiver em condição de viver. A minha vida não está circunscrita ao pão. Porque não só dele o homem viverá, mas da palavra que procede da boca de Deus. E toda tentativa de obter o pão, a revelia da vontade de Deus, é suicida. Em outras palavras, é aqui eu tremo, e Deus queira que eu viva o que eu vou lhes dizer agora. E que eu peço para você também.
de não tomar decisão na vida que o prive da comunhão com Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Isso chega a ser cômico. Porque mostrar os reinos do mundo para Cristo significava mostrar os reinos daquele tempo, bem como os reinos que surgiriam. Significava mostrar uma Europa que ainda não havia nascido, ou os Estados Unidos da América, porque ele é o Filho de Deus, ele é o profeta, ele é o portador da revelação. Mas no lugar de Cristo, veja só, ali estariam você e eu. Vivenciando uma tentação que tinha como característica nos fazer perder a alma por nada. Por nada. Porque ver todos os reinos daquele tempo significava você ver reis e rainhas com os dentes podres. Homens e mulheres morrendo com 30 anos, 40 anos. Significava você contemplar palácios sem internet, sem vaso sanitário, sem aquecedor. Significava você contrair enfermidades que hoje são curadas na farmácia. Às vezes, quando eu estou na rua e passa por mim, alguns não vão entender o exemplo que eu vou dar, mas quem é da minha faixa etária vai compreender. Passa um Galaxy, já ouviram falar em Galaxy? Já ouviram falar em Maverick? Maverick, né? Maverick, já ouviram falar? Já ouviram falar em Corcel? Tinha até um carro que ele havia uma piada, chamava não sei o que lá, Quantum. Fiat Quantum, Volkswagen. Santana Quantum. Era tão caro que quando o sujeito chegava na concessionária e perguntava o preço, e o revendedor dizia, o comprador perguntava, Quantum? E teve gente que matou, que roubou, que assassinou, que corrompeu, que se deixou corromper por causa de Santana Quantum, Corcel, Galaxy, Dodge Dart. Mas a tentação persiste, porque nós não conseguimos nos abstrair do ethos, do mundo, da realidade socialmente construída dentro da qual nós nos encontramos. Que coisa! E como nós não conseguimos olhar adiante, ser realistas, mas com aquele realismo que só não permite que a gente enlouqueça quando vem acompanhado pela fé em Jesus Cristo. Realismo é esse. Outro dia, eu estava conversando com os amigos sobre a minha tendência, quando era criança, a me apaixonar por atrizes. Aí teve uma de um filme que eu assisti à noite, eu declaro a vocês, eu fui dormir deprimido. Porque era tão linda, tão reveladora de uma beleza cuja origem na época eu não conhecia, que eu falei o seguinte, eu fui para a cama dizendo, não é justo que eu veja uma coisa como essa, sabe, e não posso me apaixonar, não posso nem mesmo de dizer para ela o que eu sinto. Né? Aí então cheguei para um amigo e falei, foi essa atriz aqui, nesse filme.
Aí mostrei para todo mundo morrendo de curiosidade aí para saber quem é a atriz. Eu vou dizer, é uma atriz americana de nome Candice Bergen, num filme chamado Quando é Preciso Ser Homem. Depois veja. Até hoje, essa minha experiência estética persiste. Eu vejo as cenas do filme, a mesma experiência estética que eu tive quando adolescente permanece. Vai ver a foto da Candice Bergen hoje. O que o adversário de nossas almas faz? Nos convencer que os reinos deste mundo são capazes de satisfazer os desejos do nosso coração. É por isso que toda experiência de viagem traz um pouquinho de amargor. Porque você vai para o lugar dos seus sonhos e quando você ali chega, percebe que está faltando alguma coisa, que a realidade não está ali, que o lugar dos seus sonhos, veja só, no qual você veio a se encontrar, é caracterizado por subjetividade, é apenas uma sugestão de um bem que você pouco conhece. É uma saudade, como disse C.S. Lewis. Por isso a nostalgia, por isso aquela tristeza que às vezes nos acomete, difícil de ser elaborada. Os reinos deste mundo. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Imagine, você saltar e um Washington e o presidente dos Estados Unidos vir recebê-lo. Ou você poder ficar no George Sank, em Paris. Andar pelas ruas de Londres e ser notado. Eu vivi essa experiência com um atleta de futebol que passou aqui pela nossa igreja. Esteve conosco no último culto que eu participei, o Jorginho. Enquanto eu andava com ele pelas ruas da Alemanha, era impressionante. Ele não conseguia se movimentar sem pessoas pararem, o Jorginho. Ele foi atleta do Bayern de Munique, e numa decisão do campeonato alemão, em que o Bayern ganhou de não sei qual time, de 1-0, ele foi o autor do gol. Além de campeão mundial, essa coisa toda. Então, por onde ele andava, as pessoas paravam, Jorginho. Eu fui assistir um jogo de futebol com ele, num estádio, acho que não sei se Berlim ou Leipzig, e de repente, estou andando, eu vejo Jorginho, na TV alemã, discutindo futebol com Franz Beckenbauer, falando em alemão. E esse é o sonho de muitos. Ser visto, ser amado, ser honrado. Saber que as pessoas têm interesse pela sua vida. Veja só, e o mesmo inferno que joga com o pão, ele joga também com esse desejo de visibilidade, de ter poder. Ele apresenta a você os reinos do mundo. Ele impõe um script. Ele força uma pauta. E muitas vezes, como ovelhas para o matadouro, nós aceitamos a sugestão que nos é feita. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Não é ganhar a eleição a presidente da República. É reger o planeta. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Gente, eu me vejo agora diante de um oceano. É como se eu estivesse nadando, alguém me passou uma máscara,
me deu um aqualung, e eu estou na superfície, ponho a máscara, ponho água aqui, é de uma riqueza assustadora. E feliz aquele que não lê a Bíblia en passant por desencargo de consciência, e que numa hora como essa, para, medita e ora. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O que a Bíblia está dizendo é que esse é um princípio que está presente em todas as culturas do planeta. O desejo de aparecer na caras, o desejo de ser visto, o desejo de ser capa de um jornal, o desejo de mandar, de fazer com que pessoas se submetam à sua vontade, de ter ascendência sobre os homens, de ter gente ao seu serviço, de poder usar corpos e mentes, de manipular pessoas, de testemunhar a conversão do mundo a você, a mim. Se prostrado, me adorares. A resposta do Senhor Jesus é incomparável. Difícil encontrar um adjetivo para ela. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Esse está escrito significa foi revelado. Deus expressou sua verdade ao homem. Mais ainda, Deus se revelou no Antigo Testamento. Nessa época não tinha Novo Testamento. Está escrito onde? Na palavra que Deus revelou ao seu povo, o povo hebreu. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Que significa que nesse exato momento da nossa vida, nós estamos adorando alguém. Ou estamos curvados diante de um, e daquilo que ele nos apresenta como caminho para a felicidade, sexo, trabalho, fama, poder, riquezas, beleza física. Um ídolo que, se você a ele se converter, se diante dele você prestar culto, vai devorá-lo. Porque tem atributos divinos, mas não é divino. Eu penso nas mulheres numa hora como essa. Eu penso que um dos sentimentos mais lindos da vida é o modo como as mulheres amam os homens quando por eles estão realmente apaixonadas. E muitas o fazem na esperança de encontrarem neles o que não podem encontrar em nenhum lugar do planeta. E agora que eu sou pai de uma menina, eu espero um dia poder dizer para ela: ame, se entregue e não se prive de se apaixonar pelos riscos
que uma relação com um homem traz para a vida de uma mulher. Mas, minha filha, lembre-se do que o Senhor Jesus disse para a samaritana, no seu 6º casamento: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ame, mas crie independência de alma. Não faça dessa relação sua fonte, porque os seres humanos mudam. E esse com quem você está se casando aos 25, quando chegar na meia-idade, vai ser uma outra pessoa, e muitas vezes para pior. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu o Senhor: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo: só tem um no universo diante do qual eu me curvo. Só tem um ao qual eu me submeto. Só tem um que faz o meu joelho se dobrar. Só tem um ao qual eu me entrego sem medo dele me matar, brincando com os meus sentimentos, menosprezando a minha entrega. E quem é esse? É o Criador único dos céus e da terra, que na eternidade decretou criar galáxias para exaltação do seu santo nome. É um ser único, imutável em todos os seus atributos, infinito, ocupa todo o universo com todo o seu ser, perfeito em todos os seus atributos, infinitamente santo, infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bom. Ele é a referência maior do que é belo. O tempo não põe rugas na sua face. Para Ele eu posso me entregar sem reservas, porque não há nada que eu lhe ofereça com a mão esquerda e que Ele não me devolva com a sua mão direita. Fazer da vontade dEle a minha significa colocar minha vida nas mãos de alguém em cujo lugar eu não saberia fazer, devido à minha pecaminosidade e finitude, o que Ele, por ser puríssimo em amor, quer fazer pela minha vida. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Algum ídolo ao qual nós estamos sujeitando a nossa vida, para o qual estamos prestando culto? A pergunta que todos nós temos que responder é: para quem nós vivemos? Onde estão os nossos afetos? O Senhor Jesus encurtou a conversa, removeu o fundamento do que estava sendo dito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui,
abaixo. Essa é uma tentação que o ateu não tem. É uma tentação sua e minha, que é a tentação de você comprar carro e não botar no seguro. É a tentação de dirigir sem cinto de segurança. A tentação de gastar dinheiro na sexta, sem ter como cobrir o gasto na segunda. É a tentação de correr riscos desnecessários, viver temerariamente, por acreditar que o Deus que existe está pronto para bancar todas as nossas irresponsabilidades. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Essa é uma sugestão que nos é feita frequentemente pelo adversário de nossas almas. Salte. Ponha Deus em teste. Prove o seu amor. Exija que Ele manifeste, mediante o seu poder, o interesse que Ele tem pelo seu bem-estar. Resposta do Senhor Jesus. Observe que o adversário usou a Bíblia. Aos seus anjos, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Portanto, preste atenção que aqui o princípio está revelado com muita clareza. Esse livro é a mãe de todas as heresias. Por isso que eu não posso confundir a minha interpretação da Bíblia com a Bíblia. O que essa passagem está nos declarando é que o adversário pode usar as Sagradas Escrituras para nos afastar das Sagradas Escrituras. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Então, como que isso funciona? Funciona da seguinte forma, através de uma hermenêutica diabólica, que faz com que você extraia o versículo do seu contexto, de maneira que você o leia e dele faça uma interpretação sem as luzes lançadas pelo contexto imediato, antecedente, subsequente, e também sem levar em consideração o testemunho mais amplo das Sagradas Escrituras. Um exemplo que eu tenho dado é a ênfase que eu observo no meio reformado sobre o papel do Estado como garantidor da ordem pública. Em conexão a isso, toda a ideia de que os seres humanos são maus e que essa maldade só pode ser contida pela espada do Estado. Então, esses evangélicos não conhecem outro texto na Bíblia que fale sobre o Estado que não seja Romanos capítulo 13. O Estado com a espada desembainhada para punir os malfeitores. Tirando um capítulo como esse, das Sagradas Escrituras, sem levar em consideração o contexto do livro de Romanos e as demais passagens bíblicas, você pode justificar os modelos de sociedade, de Estado, de polícia, mais contrários ao espírito do próprio texto das Sagradas Escrituras. Porque, presta atenção, se eu preciso da espada do Estado, a fim de que haja ordem no mundo caído, eu devo também levar em consideração o fato que aquele que maneja a espada do Estado é um ser caído também. E por isso, eu tenho dito isso no Brasil inteiro nos congressos, nós encontramos uma pregação como a de João Batista, que estabelece uma harmonia, que faz um contraponto necessário para que a Bíblia não seja usada para legitimar o que é perverso. Pois quando os portadores da espada, que literalmente trazendo espada nas mãos, se apresentaram no Rio Jordão para serem batizados por João Batista deles pediu 3 coisas.
Número 1, entendam que eu não vou batizá-los se vocês não aceitarem o que o Espírito Santo lhes diz através da minha boca. Número 1, a ninguém maltrateis. Vocês estão usando da espada para praticar tortura. Não maltratem ninguém. Número 2, contentem-se com o seu soldo. Vocês acham que ganham pouco e por isso estão extorquindo dinheiro do povo de Israel. Não vou batizá-los se vocês não pararem de se corromper. Não assumirem um compromisso público que não vão mais extorquir pessoas em sinal de trânsito. E número 3, a ninguém maltrateis. Olha lá, a ninguém maltrateis, contentai-vos com o vosso soldo. Não, terceiro ponto. Não apresenteis denúncia falsa. Não permita que ninguém vá parar na cadeia por força de crime injustamente imputado por você, a vítima. Estão entendendo o ponto? Está claro isso para vocês? Porque me parece que não está claro para a nossa nação. Então, observem que a Bíblia pode ser usada para legitimar as piores atrocidades. Bem como para legitimar os nossos comportamentos mais pecaminosos, de você encontrar fundamento nas Sagradas Escrituras para ser infiel, para sonegar, para mentir, para matar, para deixar de cumprir os compromissos que correspondem às exigências do amor. Vocês estão entendendo, gente? Então aqui está o texto declarando: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ou seja, chamando Jesus Cristo para dar uma utilização indevida da promessa. Porque a promessa é que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nesse ponto, católicos e protestantes pensam de igual modo. A única diferença entre nós e os católicos é que os católicos acreditam num anjo só, que nos acompanha toda a vida. Enquanto que os protestantes são agnósticos. Eles dizem se é um, se é muitos, se muda de plantão, nós não sabemos. Uma coisa é certa: nós temos a companhia dos anjos, que são espíritos ministradores em favor de todos aqueles que vão herdar a vida eterna. Eu não tenho a mínima dúvida que no meu ministério do Rio de Janeiro, eu tenho contado com o auxílio dos anjos. Então ele pega essa promessa e diz: já que você tem o amor de Deus e a promessa de que o anjo de Deus o protegerá, pula daí. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocarás Deus em prova. Não terás comportamento infantil, cometendo loucuras em nome da fé e esperando assim que, como resposta ao seu desatino, Deus prove o seu amor pela sua vida. Olhe para a cruz, olhe para o Calvário, olhe para a sua palavra. Deus já testemunhou do seu amor por você. Viva com bom senso, use o cérebro, mas se a vida o pressionar, e você se deparar com circunstâncias que demandarão correr risco de morte, que você leve até as suas últimas consequências práticas essa fé. Porque neste momento você estará deixando de ser temerário para se tornar corajoso. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, diz o apóstolo Paulo, mas de poder, de amor e de moderação. Essa semana foi comemorado o aniversário de Martin Luther King. Aniversário do seu nascimento. Por que o protestantismo brasileiro não tem o Martin Luther King? Já pararam para pensar sobre isso?
Por que nós não temos no nosso meio um Martin Luther King? Quantas pessoas você conhece que estão sendo perseguidas por causa da justiça, que correm risco de morte em razão do seu compromisso radical com o Evangelho? Eu tenho para mim que o motivo deve-se ao modelo de espiritualidade que está instaurado nas nossas igrejas. É um modelo caracterizado por preocupação com sexo, tabaco e álcool. Essas coisas mexem muito conosco. Tanto é que, se correr pela igreja a notícia, o pastor Antônio caiu, o primeiro pensamento que virá à mente de todos é que o pastor Antônio arrumou um amante. Não significa para nós cair, explorar a empregada doméstica. Não significa para nós cair 50 crianças ao longo de 10 anos terem a cabeça explodida por bala perdida e a gente não ir para a rua. Não significa para nós cair ser avarento. Não significa para nós cair usar a internet para ferir pessoas. Para nós cair o pastor foi encontrado bêbado no bar. O pastor está enchendo a cara ou se tornou especialista em charuto cubano. Mas se meus filhos não vêm à igreja porque eu sou canalha, se minha mulher não consegue parar para ouvir a minha pregação, porque há um divórcio completo entre a minha vida na igreja e minha vida dentro de casa, isso para nós não é queda. Portanto, uma coisa é pular do pináculo do templo, cometer loucuras em nome da fé. Agora, outra é você correr para o pináculo do templo e ali se refugiar por temer encarar a rua. Passadas que foram as tentações de toda sorte, você é tentado em todas as áreas de sua vida? Ou só eu? Que vivencia essa triste realidade. Eu me lembro de uma música do Milton Nascimento, chamada Eu, Caçador de Mim. Como é que é? Por tantas razões, a vida me fez assim. Ele está falando sobre a ida de um homem ao psicanalista. Ele diz assim: entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada temer, senão o correr da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Eu quero me conhecer, para em me conhecendo, viver uma vida mais bela para a glória de Deus. E contudo, aqui estou eu, lidando com essas paixões que não me dão trégua. Só peço a Deus graça para todas elas poder dizer: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus, e que você saia daqui hoje mais bem preparado para enfrentar a vida. Porque não há mínima dúvida, só os ingênuos para não reconhecerem isso. Esse é um mundo cheio de cilada. E para você construir um bom nome, é luta. Para você perder sua reputação, basta um gesto, basta uma palavra. Esses dias eu li num livro chamado Um País Sem Mordomias, Sem Privilégios, que conta o funcionamento da Suécia, escrito por uma jornalista brasileira que está morando na Suécia.
Ela falou de um político sueco que perdeu o cargo por ter usado verba pública para alugar um apartamento em Estocolmo, embora ele tivesse onde morar. A Suécia veio abaixo. A sociedade inteira exigiu que ele fosse deposto do seu cargo, por um gesto. E esse é um mundo perverso. E como as facilidades de comunicação são amplas, é concreta a tentação de, num descuido, em alguma coisa que a gente escreva, arruinarmos a nossa carreira. Por isso nós precisamos desse capítulo 4. Porque ele nos prepara para a vida, a fim de que nós não nos tornemos presas fáceis deste mundo diabólico. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu imagino o Espírito Santo nessa manhã dizendo a você: eu amo apesar de ti. Não desista de si mesmo, porque eu não desisti e jamais desistirei da sua vida, diz o Senhor. Você nunca foi tão tentado, diz o Senhor, porque você nunca tanto me buscou. Não te inquietes, não te apavores, não desanimes, porque sofrimentos iguais aos seus estão se cumprindo em toda irmandade espalhada pelo redor do mundo. Sei que você teme repetir os erros de pai e mãe. Fútil procedimento que os seus pais legaram a você. Mas quero lhe dizer que você tem a minha palavra, o meu espírito, o meu amor. E como diz a minha palavra na carta aos Hebreus, capítulo 4, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Corramos, pois, ao trono da graça, com ousadia, a fim de encontrarmos graça e obtermos socorro em ocasião oportuna. Senhor amado, nós sabemos também que essas batalhas são sazonais e que muitas vezes nos livramos desses sentimentos, dessas obsessões, Senhor, dessa teimosia, por uma simples manifestação da Tua palavra, um verso, uma sentença, a manifestação do Teu exército angelical. Por isso, Senhor,
traz agora alívio ao teu povo. Arrebata cada pensamento, leva-os todos cativos à sua obediência. E que a paz de Cristo reine em nossas mentes e em nossos corações. E pedimos, Senhor, que Tu nos concedas graça para criarmos no nosso coração um lar agradável para o Teu Espírito. Senhor, que Tu tenhas prazer em fazer da nossa vida a Tua morada. Queremos pedir agora por aqueles que cederam, Senhor, por aqueles que tropeçaram, por aqueles que se curvaram, Senhor, que comeram esse pão oferecido pelo inferno. Mostra a eles, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos tornar agradáveis, Senhor, a fim de que entremos na sua presença e nos purificar de toda injustiça. Senhor amado, que não haja uma só pessoa aqui nessa manhã que saia desta igreja sobrecarregada, Senhor, por culpa. Que não haja só uma pessoa aqui menosprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Que não haja uma só pessoa considerando imundo aquele a quem Deus purificou a sua própria vida. Queremos nesta manhã voltar para a casa do Pai, Senhor. Estávamos distantes, consumimos a herança, vimos a nossa vida ser nivelada à vida dos animais irracionais. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos voltar para casa e pedimos a Ti, Senhor, que todos os dias da nossa vida voltemos para casa. Que esse voltar para casa seja ininterrupto, Senhor. E que Tu nos lembres sempre que cada decisão de voltar para a casa do Pai é seguida do abraço de Deus, o Criador Todo-Poderoso, que não rejeita o coração quebrantado e aquele de espírito oprimido, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Espírito de consolação vem sobre todos e forma o caráter de Cristo nesta igreja, Senhor. Que seja uma igreja verdadeira, que aqui haja realidade, Senhor. Homens e mulheres que amam uns aos outros e ao Criador com todo o seu ser, a ponto de poderem dizer: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Em nome de Jesus oramos assim, com perdão dos nossos pecados. Amém.